quero falar sobre o reino de Deus e a prosperidade. Eu, particularmente, já vivi vários padrões de vida, do pobre até uma vida boa. Rica nunca fui, milionária, né? Nunca. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 aninhos, com o primeiro cargo de uma organização, que era auxiliar de escritório naqueles dias, e alcancei o cargo máximo, né, de uma organização, um alto posto de comando, sendo dirigente da empresa. Então ganhei muito bem, né? Por anos seguidos ganhei bastante bem. Já aconselhei centenas de pessoas. Houve uma época que eu ficava sentada na igreja lá à noite, aconselhando várias pessoas. Cada uma com um problema pior que a outra, né, na área financeira. Muitas crises. Como consultora de negócios, eu também recupero empresas em dificuldade e fiz uma especialização em finanças antes do mestrado, doutorado, enfim. Já quebrei e Deus me levantou. Então eu creio num Deus que prospera. Eu já fiquei com fome por conta de jejuns prolongados. Já não tive para comer o que eu gostaria de comer e ganhei. Até hoje eu não sei quem mandou lá na minha casa. Então Deus é aquele que nos vales, Ele provê. Por isso não há necessidade de temor, né? De medo, passar dificuldade, porque Deus é presente. Ainda que os amigos nos abandonem quando a gente quebra, né? Quando a gente fica mal das finanças, todo mundo desaparece. Deus continua presente. Eu tenho Deus assim como o que existe de mais real na minha vida, porque em toda e qualquer situação Ele está comigo. E isso é incrível, né? Bem, falando aí do dinheiro, o dinheiro gera fascínio nos pobres e fastio nos ricos. Eu me lembro quando fiquei muito tempo saindo para jantar nos restaurantes de moda ali da cidade de São Paulo, e tinha noite que não sabia mais em que restaurante ir, que prato comer, porque passou a ser rotina, né? Mesma coisa depois que eu tive mais de 100 pares de sapato, eu não sabia mais que sapato comprar, que roupa comprar, enfim. E quem precisa, né, de tanto assim? Nenhum de nós, né? O dinheiro, então, ele deve ter a sua origem no trabalho, de preferência trabalho honesto, né? Desde a queda do homem, Deus disse: "No suor do rosto comerás o teu pão." Gênesis 3,19. E se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo aos Tessalonicenses 3,10. Mas tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9,10. Porque do trabalho das nossas mãos comeremos, felizes seremos e tudo irá bem, hein? Salmo 128, 2. Bem, eu poderia estar falando aqui de um monte de coisa em relação às finanças, né? Mas eu vou pegar um único item, que é motivação. Eu considero o mais importante deles porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes nossas prioridades são erradas. Então o que vai no nosso coração é que acaba direcionando a nossa vida financeira para prosperidade ou quebra, né? Então, motivação, no meu entendimento, é o que fala mais alto aí no controle e na administração das finanças. O profeta Ageu, no capítulo 1, verso 6, ele declarou: "Semeais muito e recolheis pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado." Olha só, que resultado, né? Trabalho intenso, sem alegria, e o dinheiro, apesar de chegar, sumia. Por quê? Motivação errada. O profeta Ageu profetizou nos dias que o templo estava destruído e os israelitas, eles estavam correndo atrás das suas casas, né? Casas apaineladas, hein? Motivação errada. Aí Jesus veio, né, e corroborou o que disse o profeta Ageu, dizendo: "Olha,
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. A bem da verdade, as coisas por si só não nos satisfazem, né? Não são as coisas que nos fazem pessoas alegres, pessoas que tenham paz, pessoas felizes. Não são as coisas, é o que vai no nosso coração. Então, a lição que eu aprendo com isso tudo aqui, né, e que eu já sofri muito até por isso, confundindo, né, muitas coisas, quando nós escolhemos os nossos projetos, ao invés de realizar o propósito de Deus, as nossas bênçãos ficam retidas, porque a terra deixa de frutificar. Isso é tão sério. E muitas vezes a gente aprende já velhinho, né? Mas sempre é tempo de aprender, né? Eu quero falar sobre os 3 Gs na administração do dinheiro, que ganhei de Deus há anos atrás: ganhar, guardar e gastar. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fatura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Provérbios 21:20. Se você não tem o que é necessário, se não está conseguindo guardar, não está administrando bem, é porque você gasta de forma insensata, né? Gasta tudo o que ganha, não guarda nada. Então, ser sensato significa ter um controle entre as emoções e a vontade. Você já experimentou ir fazer supermercado com fome? Você compra um monte de coisa que não faz sentido. Comprar uma roupa quando você está triste, você nunca vai usar aquela roupa, hein? Então as emoções falam muito alto na hora de usar o dinheiro. Cuidado. A sabedoria é gastar menos do que se ganha. Guardar, economizar. Economizar significa evitar um gasto hoje para ter uma quantia amanhã. Porque o que importa mesmo é quanto você guarda e não quanto você ganha. Hein? Esses vários padrões de vida que eu tive. A sabedoria está em andarmos dentro do padrão que nós temos naquele tempo de vida. Se você tem mais, você gasta mais. Se tem menos, gasta menos. De qualquer forma, gasta sempre menos do que você ganha, senão vai dar problema. Bem, aí um orçamento todinho para os crentes, hein? Aqueles que praticam a Bíblia, né? Então, você tem uma receita? Não murmure nunca, não reclame nunca, ao contrário, agradeça. Você pode até dizer: Deus, eu te agradeço por esse valor. Eu gostaria de ter um valor a mais. Aí também você vai precisar se preparar mais, né? Para poder ganhar mais. Porque o profissional ele precisa ser competente para ganhar bem. Então, tem que estudar, tem que conhecer, né? De qualquer maneira, agradeça sempre e reconheça que tudo vem de Deus. Separe as primícias, o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10. É uma ordenança. Você pode até levar o dízimo chorando, mas tem que levar, hein? Muito tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo assim, acho que a igreja dele não tinha quase dizimista, então ele começou a pregar forte, né? Ofertas, dai ser-vos-á dado, uma medida recalcada, sacudida, transbordante, ou seja, quanto mais nós dermos, mais nos será acrescentado. Lucas 6:38. Impostos, Jesus nos ensinou a pagar os impostos. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22:21. E pagar as despesas, né? Tudo aquilo que a gente gasta, que consome durante o mês. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, Romanos 13:8. Ou seja, cristão deve ser uma pessoa ilibada, uma pessoa honesta, uma pessoa sem dívidas, né? Claro que muitas vezes a gente erra e a gente tem a dívida como consequência. Errar é humano também, fracassar é humano. Agora, aliás, eu tive muito sucesso na minha vida profissional, financeira, mas tive fracassos também. Quando a gente aprende, né? Então,
É muito gostoso o pico, mas o vale muitas vezes é onde a gente aprende, é onde a gente passa por um sofrimento, passa por dor e a gente não só aprende como fica uma pessoa melhor, né? Acaba ficando mais sábio e também uma pessoa melhor. Então, na reserva, né, nós precisamos aprender com as formigas, hein? No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Provérbios 6:8. Bem, fazendo um orçamento, então você vai administrar aí as suas receitas e despesas e sem fazer dívidas. Se nesse momento você tem dívidas, comece a pagar as menores, negocie as maiores e deixa ali para pagar um pouco mais adiante se você não tem condições, mas vai eliminando tanto quanto você consiga até que você zere tudo. Não é pelo muito ganhar, mas em como gastar, né? Guarde. Planeje então antes e não gaste emocionalmente, né? Estou consolidando aqui os 4 itens que eu te falei. E 4, faça uma previdência porque a velhice chega. A estabilidade financeira traz serenidade e tranquilidade. E que bom é a gente dormir em paz, né? Jesus nos ensina a irmos além dos dízimos e ofertas. Jesus sempre está nos desafiando porque o objetivo dele é que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Então ele nos enche de desafios para que amanhã nós sejamos melhores que hoje. Então ele declarou, Mateus 23:23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. 1 Timóteo 5:8, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, cuidar da família é bíblico. E a família sempre tem gente com mais posse, com menos posse, e tanto quanto a gente possa poder estender a mão, ajudar. Salmos 109:16, não perseguir o aflito e o necessitado. Se a pessoa deve a você, não fique perseguindo, afligindo, né? Ela vai pagar. Acho que ninguém deve porque quer. Claro, tem aí os desonestos, né? Tem de tudo. Mas se você vê que a pessoa é honesta e passou por uma situação, espere. Provérbios 21:13, não tapar o ouvido ao clamor do pobre. Pobre precisa de ajuda. Ezequiel 34:4, fala aí das ovelhas, né? Buscar a ovelha perdida, fortalecer a fraca, curar a doente, ou seja, ajudar uns aos outros. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e ao próximo. E isso é amor, né? As obras de misericórdia são até mais profundas do que o amor propriamente dito. Mateus 25:43, hospedar o forasteiro, vestir o nu, visitar o preso e o enfermo. Então, Deus se agrada, né, quando nós ajudamos o próximo. E o cristão deve ser sempre hospitaleiro. Lucas 16:20-21, alimentar o mendigo. Está pedindo comida porque tem fome. Não cabe a você julgar por que ele é um mendigo, né? Eu, uma ocasião, ajudei um tempo grande o projeto Moradores de Rua que tinha ali em São Paulo. Muitas vezes eu os acolhia na rua, levava para lá, fiz o planejamento estratégico. Ali nós criamos várias oficinas profissionalizantes, a coisa mais linda, né? E poder restaurar a vida daqueles homens. Eu nunca vou me esquecer, tinha um homem ali que falava 11 idiomas. Tinha empresário, tinha advogado, tinha homens que um dia, né, foram bem estruturados e que por uma situação ou outra acabaram como moradores de rua. Então, poder pegar essa pessoa ali, drogada, viciada, rejeitada, enfim, e levantar é uma coisa maravilhosa. Só uma vez eu levei uma senhorinha para minha casa, ela me roubou e foi embora.
E o carro também, né? Quando a gente acolhe essas pessoas na rua para levar para os lugares, fica um cheiro que precisa depois levar para lavagem, né? Aliás, a primeira coisa que a gente faz quando eles chegam no projeto desses, né, numa casa de regeneração, é dar muito banho, porque o cheiro, eu vou te falar. Bem, brincando um pouquinho, né? Mas se você está mal aí das finanças, busque a face de Deus. Deus tem o poder de te levantar. Olha, eu já passei por muitas situações e Deus é muito presente, Deus é muito real. Na fase boa e na fase difícil, né? Veja onde foi que você caiu. Oferta retida, medo da insegurança financeira, né? Muitas vezes a gente não dá achando que vai faltar. Outras vezes tem medo mesmo do futuro. Melhor eu guardar do que dá, né? A desonestidade. Tem pessoas também que, em uma situação ou outra, acabam errando, né? Roubo, problema em relacionamento. Jesus nunca julgou ninguém. Uns erram mais que outros, né? Alguns pecados são mais pesados, mas não importa, pecado é pecado. Se é pequenininho ou se é grande, é pecado, né? Discussão, briga, traição, ressentimento, mágoa, raiva, enfim, né? Veja o que está no teu coração de novo, a motivação para as prioridades de gasto, mas aquilo que está no coração da pessoa muitas vezes pode ajudá-la ou arruiná-la também, né? Então arrependa-se e libere perdão para quem te ofendeu, para quem te humilhou, enfim, né? É bom a gente estar tranquilo, sereno. Faça uma oferta por uma porta aberta. Não é por quanto a gente oferta, mas é uma oferta que para você é significativa, né? E se for para você, para Jesus vai ser mais ainda. Lembra da viúva que foi ao templo? Deu uma oferta, deu uma moeda, era tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Mas era apenas uma moeda, né? Então não é a quantia, mas é a generosidade do coração e a disponibilidade, né? A disposição em dar. Bata as portas que Deus abrirá a porta certa. Então bater as portas é tarefa nossa, tá certo? Que Deus nos ajude então a sermos pessoas prósperas, lembrando que prosperidade não é só a serenidade, a tranquilidade que o dinheiro traz, mas é a paz, a saúde, né? E a felicidade que vem de dentro para fora, e isso só Deus pode nos dar. Então, que cada dia mais possamos estar mais pertinho de Deus. Um beijo.